Fala galera, tudo certo? Aqui é o Bruno, contribuindo um pouquinho aí pro Rivals Podcast. Ontem teve clássico, não consegui fazer nem live, nem fazer um vídeo pós, por motivos pessoais, mas acordei de muito bom humor. Bom dia, é um domingão excelente para quem é tricolor. Que jogo, meus amigos, que jogo! O São Paulo tá vindo numa fase de recuperação, né? De reconstrução. O Crespo entrou sem muita badalação, já tá trabalhando e já tá mostrando serviço. Contra o Flamengo não foi um resultado positivo, mas já era esperado, né? No Maracanã, contra um time que está disputando o título, então era um jogo bem difícil. Não vou dizer que eu fiquei contente com o resultado, mas era o primeiro jogo do retorno, né, do Mundial. Contra o Bragantino, o RB, eu gostei muito da postura do time de recuperação, de não sofrer, né, os gols tomados, de buscar. Foi muitas falhas, os 2 gols que tomou contra o Bragantino foram falhas que poderiam ter sido evitadas, mas o São Paulo criou, não estava criando antes da troca de técnico, né, e estava criando. E ontem foi um jogo muito bom do São Paulo. O Corinthians também foi um time patético, assim. Foi um jogo bem medroso, foi um time bem frouxo, sabe? Não entrou como tem que entrar num clássico. Não vou nem dizer que tremeram, já entraram frouxo mesmo, sem vontade. E o São Paulo entrou como tem que entrar num clássico, concentrado, disputando as bolas, entendendo o que foi passado, taticamente obedecendo o técnico. Desde o primeiro minuto até o último, o São Paulo foi superior, mostrou um padrão. O Crespo, apesar do começo de trabalho, está mostrando já um padrão. E eu gostei muito do time, gostei muito da escalação, do que foi apresentado, do jeito que jogou, da criação de jogadas. O Crespo está fazendo um feijão com arroz para ir construindo o trabalho dele. Não está inventando em jogador em posição, está colocando cada um na sua posição e quem está rendendo. Eu acho que ele está fazendo uma meritocracia, né? Que pelo jeito quem está indo melhor nos treinos e nos jogos está indo bem. Bombadilha estava numa fase meio ruim, está correspondendo. O Marcos Antônio, eu não era fã dele, não via lógica na renovação. Mas eu tô vendo que eu tava errado, ele tá sendo um jogador muito, muito importante para essa fase. E o jogo teve momentos, né? Eu acredito que quando o Oscar se lesionou, ele teve uma queda. Até eu fiquei preocupado, né? Pela queda, batido as costas e tal. O Oscar seria o cara diferenciado do nosso time, né? Ele, não só pelo valor que investe nele, mas principalmente pelo patamar dele, né? Ele é um patamar acima do que tá no elenco. E aí quando ele saiu, a gente fica, caramba, o Oscar saiu, e agora? E quem foi o destaque mesmo foi quem sempre veste a camisa e não foge de jogo grande, o Luciano. Foi o destaque da partida, ele com certeza contribuiu muito. É lógico que o coletivo ajudou, o time criou, para ele tocar pro gol, né? Tem que ter uma criação, tem que ter jogadores que jogam ali. O André Silva foi muito feliz no passe do primeiro gol. Ele lançou, né? Pro Luciano. O Luciano dominou e chutou muito bem. Ele finaliza muito bem ali na área. O lugar do Luciano é na área, não é meia, não é puxando, arrancando, criando. O negócio dele ali é finalização. Ele finaliza, arrisco dizer que ele é o melhor finalizador do time ali, né? Então, acho que o Lucas também, né? O Lucas finaliza muito bem também, mas tá contundido. Então, tô falando do que tá disponível agora. O segundo gol também, o Elton, né? O Eldo, esqueci o nome dele. O lateral lá, também não gostava, mas ele fez uma baita partida. Chutou certo, chutou cruzado ali para a área, o Luciano aproveitou, entrou já ali finalizando bem também. É uma finalização difícil, eu acho, porque a bola vem com velocidade, né? Ele vem disputando com o zagueiro, correndo ali, e foi para dentro, entrou pro gol.
os dois lances mostrando qualidade, mostrando treinamento e mostrando superioridade. A defesa do Corinthians não teve muito como fazer alguma coisa ali. E 2-0 no primeiro tempo já sacramentou o jogo, né? O São Paulo soube jogar o segundo tempo. Eu não acho que nem que segurou o resultado. É normal o time cair um pouco de rendimento, né? O outro time buscar um pouco mais, mas não deixou o Corinthians jogar e ainda teve algumas oportunidades. Assim, essas oportunidades, inclusive, eu fiquei bem no horror com o Cédric. Não acho o Cédric ruim, né? Ele até foi bem defensivamente, mas como ele não apoia bem, ele falha muito no apoio, muito. E teve vários lances que ele chegava na linha de fundo ou chegava perto do gol ali e tomava decisões erradas. E pela experiência dele, pelo currículo, ele não pode fazer isso, cara. Ele tinha que cruzar certo, jogar na área. Eu acho que o São Paulo poderia ter até um placar mais elástico se o Cédric tivesse sido um pouco mais de capricho ali. Mas vamos ver, pode ser que ele cresça. Não tem outro lateral, o planejamento do São Paulo foi tão bom que não tem outro lateral para pôr. O Igor Vinícius foi pro Santos, então eu tô reclamando, mas não tem muito o que fazer. É o que temos e assim, é um destaque negativo até aceitável, né? Já que ele defendeu bem, segurou ali atrás, né, os avanços, conseguiu se posicionar bem. Ele tem uma postura tática, como todo europeu tem, né, muito boa. E o Corinthians, o ponto negativo é o craque do time, né? A piada do ano, né? Se comentam muito do Neymar, né? Até falam um pouco do Oscar pelo salário dele, mas o Memphis é a piada do campeonato. O cara ganha uma fortuna, ele não rende e principalmente em jogo grande e clássico o cara some. Ele fez um primeiro tempo apagado, os zagueiros foram muito bons do São Paulo, né? Entrou o Alan Franco ali, o Arboleda e o Ferraresi. O Crespo resolveu entrar com 3 zagueiros e foi muito bem isso, porque a cobertura foi muito bem feita, não tinha sobra pro Corinthians, foram muito felizes. E a marcação em cima do Memphis foi muito boa e engoliram. O Memphis ficou no bolso, principalmente do Alan Franco e do Ferraresi, assim. Deu gosto de ver como a postura deles foi bom. E viu que ele não é um jogador diferenciado, né? É um jogador oba-oba. Ele gosta de aparecer. Jogador não recebe pra ir na favela, pra fazer música, recebe pra jogar. E pelo menos em clássico, pelo menos contra o São Paulo, não jogou nada. Pode ser que algum jogo aí contra um timinho aí ele possa fazer uns gols, dar um passe, pode fazer uma coisa ou outra, mas é muito pouco pelo que prometeu. Ou pelo que os corintianos, né, se gabam. Então é um destaque negativo. O time do Corinthians jogou muito mal inteiro. O Dorival mesmo fez decisões muito erradas. E eu acredito que não sei, a impressão que eu tenho é que ele não tá contente de estar lá. Parece que tá lá por tabela, só para receber o salário. Não foi um dia feliz dele, que bom. Até que no Morumbi deve dar outras lembranças para ele, né? Não deve ser uma motivação muito grande enfrentar o São Paulo. E o time também é bem limitado. Eu não acho que o time do Corinthians é ruim no sentido de cair, mas mostrou bastante limitação. Tá no mesmo nível do São Paulo. No time do São Paulo também tem as limitações, principalmente de desfalque, né, de contusão, mas se mostrou com mais vontade e olha, deu bastante esperança. Eu tô bem preocupado com o São Paulo, com a campanha que tá fazendo, com a posição que tá, né, na tabela, e mostrou que tá sendo feito um trabalho, vai ter melhora, vai ter evolução, vai subir, né, de produção. Era um jogo para dar uma resposta. A gente tava bem... Eu tava bem apreensivo, né? Lógico que eu não achava que ia perder, clássico é clássico, mas eu queria uma resposta, eu queria uma postura, eu queria que mostrasse uma diferença. E foi mostrado, fiquei bem satisfeito, tive a resposta que eu queria como torcedor e tô mais animado aí. O Crespo realmente, acredito que vai fazer um trabalho bom. É começo, né? Os jogadores sempre que trocam o comando respondem, tem uma melhora, isso aí já é histórico. Mas eu ainda acredito que não é só isso. Eu acho que foi uma coisa boa de ter vindo. Não foi planejado, né? Porque essa diretoria não planeja nada certo, né? Foi do acaso.
Eu não queria troca, eu não sou a favor de troca de treinadores. Eu gostava do Zubeldia, eu achava que ele tinha vontade de estar treinando São Paulo, né? Ele mostrou respeito a todo momento. Só que agora olhando, realmente tinha algumas coisas que ele não ia dar certo. Luciano no meio, pôr zagueiro de lateral, apesar do elenco se limitar, tem coisas que não vão dar certo mesmo você tentando resolver alguns problemas. O time não estava tendo um padrão, não estava mostrando força e também não estava produzindo, né, o ataque. O futebol basicamente é você fazer gol, você ganha fazendo gol, e se você não cria, não produz, não tem como. Então, infelizmente foi encerrado esse trabalho do Zubeldia e acredito que foi melhor. Olhando agora, o Crespo, o time está criando um formato diferente, já vejo bastante diferença na postura e taticamente, e postura dentro de campo, né, de como agir. E é isso. Vamos São Paulo, boa sorte ao Crespo. O Corinthians, acredito que é normal perder um clássico, né? Fica o sinal amarelo, vai ter que trabalhar. Tem time para conseguir subir um pouco, mas eu não acredito em Libertadores pro Corinthians, nem São Paulo. Vai ser muito difícil, acho que os dois times vão disputar ali a Sul-Americana, sendo realista, né? Lógico que eu vou torcer sempre pro São Paulo conseguir uma vaga na Libertadores, tem as Copas ainda que tá rolando. O Corinthians tem um desafio bem grande na Copa do Brasil, né? O Palmeiras, difícil acreditar com essa postura, com esse time, vai conseguir passar o Palmeiras, que tem uma mentalidade, tem um treinador, tem um formato bem consolidado ali, mas eles que se virem, né? Que negócio, que triste situação no Corinthians, espero que continue. E é isso. Não leve a mal o clubismo, estou bem tricolor hoje mesmo, e é assim que tem que ser, faz parte do futebol. Meu time ganhou, jogou bem, e a semana vai ser boa aí pensando no futebol. Abraço a todos e com Deus. Não esqueçam, né? Dá aquela curtida no vídeo, dá o like, segue a gente tá se esforçando aí para tentar sempre tá atualizando aí sobre os jogos, sobre o movimento que tem de futebol, trocar uma ideia legal. Também deixe comentário, crítica, elogio, é importante pra gente estar evoluindo, que é essa interação aí. Obrigado, pessoal, valeu, tamo junto, abraço.